Defesa de Lula pede acesso a conversas entre membros da Lava Jato, apreendidas pela Polícia Federal, com hackers de Araraquara. O habeas corpus foi apresentado no início desta madrugada ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que essas mensagens, elas foram requisitadas pelo ministro Alexandre de Moraes, depois que Sérgio Moro, que agora é ministro da Justiça e comandante da Polícia Federal, ele manifestou a intenção de destruí-las. E outras mensagens que comprometem a imparcialidade da Operação Lava Jato foram divulgadas ontem pelo BuzzFeed Brasil. Na conversa, Sérgio Moro orienta os procuradores no caso da prisão de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara Federal dos Deputados e principal articulador do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Na véspera da prisão, no dia 18 de outubro de 2016, Deltan escreve a Sérgio Moro sobre eventual apreensão dos celulares de Cunha. Queríamos falar sobre a apreensão dos celulares. Consideramos importante. Teríamos que pedir hoje. Moro responde: acho que não é uma boa. Deltan insiste, mas gostaríamos de explicar razões. Os dois, então, combinam um encontro. Horas depois, após conversar com os procuradores da Força Tarefa, Deltan escreve para Sérgio Moro: conversamos aqui e entendemos que não é o caso de pedir os celulares, pelos riscos com base em suas ponderações. Bom, em meio a tantos vazamentos, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, prorroga a atuação da Força Tarefa de Curitiba por mais um ano. Essa é a quinta vez que a PGR autoriza a prorrogação desse trabalho. E hoje o Conselho Nacional do Ministério Público rejeitou o pedido de Deltan Dallagnol contra a abertura de processo interdisciplinar no órgão. E a pedido de dois conselheiros, o CNMP reabriu o procedimento motivado pelos vazamentos contra Deltan. Esse procedimento ele tinha sido arquivado e volta agora a tramitar. Bom, isso significa que o coordenador da Força Tarefa, autorizado a trabalhar por mais um ano, será investigado pelo CNMP. Tsunami da educação leva milhares de pessoas às ruas de todo o Brasil. As manifestações começaram cedo em Brasília e estados do Nordeste, como Bahia e Fortaleza. Estudantes, professores, funcionários de estabelecimentos de ensino protestam contra a política de educação do governo Bolsonaro. Protestam contra cortes de verbas e intervenção nas instituições de ensino. Aqui em São Paulo, a concentração é na Avenida Paulista, em frente ao MASP, a partir das 4 horas da tarde. Bom, e quem analisa e nos ajuda a entender essas notícias é o jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Laurindo Leal Filho, o Lalo. Oi, Laurindo, seja muito bem-vindo aqui com a gente mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, Cissa. Tudo bem, é um prazer estar com vocês, com os telespectadores da TVT. Muito obrigado, o prazer é sempre nosso. Ô, Lalo, eu gostaria de começar para a gente falar desse tsunami da educação, porque a educação está vivendo um desmonte. A gente viu aí recentemente mais intervenções nas indicações de reitores das universidades, corte de verbas. Então, eu queria que você situasse um pouco a importância desse movimento hoje. Pois é, Cissa, esse é um processo que vem vindo, o início dele pode ser marcado para logo depois, pode ser precisamente marcado para depois do golpe, quando ainda o governo Temer estabeleceu aqueles tetos para educação e saúde, comprometendo por 20 anos a expansão e o progresso desses dois setores que são essenciais numa sociedade que se pretende com saúde, com educação e com amparo social para todos nessas áreas, um amparo público nessas áreas. A situação agravou-se agora neste governo, um governo que é claramente irresponsável, né? E mais do que isso, é um governo que não estabelece diálogo com a sociedade, nem com os estudantes, nem com os professores, e isso dificulta qualquer ação dentro dos parâmetros democráticos da legalidade, dentro dos padrões de uma convivência racional, pacífica. Esse é um governo irracional. E não é só o presidente da República que pauta pela irracionalidade. O ministro da Educação age de uma maneira muito semelhante. Então, Cissa, a resposta a isso
não pode ser dada, infelizmente, pelos caminhos da racionalidade pura, né? Esse tipo de governo, ele me parece que só consegue compreender os danos que ele está causando à sociedade se a sociedade usar os mecanismos que ela tem para mostrar isso. E nessa situação atual, só existe um mecanismo, é ir para as ruas. É isso que está acontecendo hoje, já aconteceu no primeiro semestre com bastante êxito e está acontecendo hoje. Claro que nós temos diferenças entre as administrações das universidades que são federais, a maioria no Brasil, e do ensino do primeiro e do segundo grau. Mas, de uma maneira geral, é todo o processo educacional que está sendo ferido, atingido por esse governo. Você já mencionou, além da questão do corte de verbas, que é brutal, né? Há universidades que não conseguem fechar esse mês agora, não conseguem pagar os seus compromissos de agosto, outras chegam até setembro. Mas, além disso, existe a questão da perda da autonomia. A universidade, um dos caráteres básicos da universidade é ter autonomia para ensinar, para pesquisar, para refletir, para discutir, para fazer a ciência avançar. E este projeto, o tal projeto Futurice do atual governo, cria comissões externas para controlar a universidade, destruindo esse papel importante da independência e da autonomia da universidade brasileira. Fica claro esse governo, né, Lalo, como ele desprestigia não só o ensino acadêmico, mas toda a forma de pesquisa. A gente viu aí no episódio com o INPE, enfim. Mas eu queria tratar com você também dessa entrada do BuzzFeed Brasil nos vazamentos. Quer dizer, o The Intercept está trazendo mais aliados da comunicação na divulgação desses vazamentos. Eu queria que você ajudasse a gente a entender o que significa aumentar o número de parceiros nesse momento. Isso é para atingir um público maior, para acelerar a divulgação? E para também, sim, claro, atingir um público maior, acelerar a divulgação, mas também dar sustentabilidade de credibilidade, dar mais credibilidade, concretizar a credibilidade, que já existe através do Intercept, mas com a participação dessas outras mídias mais tradicionais, que tem uma presença na sociedade de maior tempo, né? que são reconhecidas essas mídias pela sociedade como responsáveis, como confiáveis por setores amplos da sociedade. Muitas vezes elas não se comportam de maneira confiável, mas elas têm uma história na sociedade e que em alguns momentos elas foram muito confiáveis. O Intercept, ao trabalhar com essas mídias, ele traz para si essa confiança que já existia em relação às outras mídias. E amplia, como você disse, a penetração dessas informações na sociedade. Essa de ontem, né, eu acho que a cada momento a gente acha, bom, mas haverá coisa mais grave? E no dia seguinte aparece uma coisa mais grave, Cissa. Essa de ontem é gravíssima. Qual né? delas, Lalo? Qual de ontem? Porque ontem a gente teve duas, né? A velocidade está maior. Eu estou falando da segunda, do final da tarde, Sim. do começo da noite. Essa que você se referiu, do BuzzFeed, né? Desse site que divulgou a intervenção direta do Moro sobre o Dallagnol para que os procuradores não tomassem os telefones do Eduardo Cunha, né? Porque o Moro sabia que naqueles telefonemas estariam sendo implicados personagens que teriam foro privilegiado. Se isso acontecesse e viesse a público, esses processos que estavam na primeira instância lá em Curitiba, com a presença de personagens com direito ao foro privilegiado, esses processos sairiam da mão do Moro e iriam para o Supremo Tribunal Federal. E ele não, de maneira alguma, como agente que ele é, de um processo muito mais amplo, que tem raízes internacionais, ele jamais poderia abrir mão desses processos. Por isso que ele impediu os procuradores de abrirem e revelarem e tomarem conhecimento do que estava gravado nos
nos telefones do Eduardo Cunha. E mais do que isso, viu, Cisa? Mais do que isso, nesses telefonemas poderiam estar sendo descobertas e reveladas várias ações irregulares, criminosas até, que levaram ao impeachment da presidenta Dilma. Basta lembrar que quem conduziu o processo do impeachment foi Eduardo Cunha. Então, quais seriam as revelações que existiriam nesses aparelhos telefônicos que também poderiam estar implicando dando clareza às ações ilegais, talvez até criminosas, que levaram ao golpe que destituiu a presidenta Dilma. Então, essa revelação de ontem à noite é gravíssima, né? Nesse momento, já deveriam ter sido abertos outros processos contra o Moro e contra o Dallagnol. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.